Amém. Graças a Deus. Bom, vamos lá. Irmãos, hoje eu quero compartilhar uma mensagem. Faltou alguma coisa, Gu? Não, né? Falei tudo. Eu quero compartilhar uma mensagem chamada Pautas de Cristo. Se a gente tiver, tem a arte aí? Se puder colocar para nós. Não? Pois pede o pessoal lá então colocar, que daí vai orientando o pessoal. Uma mensagem chamada Pautas de Cristo. Repete comigo, Pautas de Cristo. Eu estava me lembrando, em dezembro de 2018, ou foi dezembro de 2019, agora preciso me lembrar, dezembro de 2019, quando nós estávamos com um ano e meio de igreja, eu ministrei uma mensagem que chamava Agenda de Deus. Nós estávamos ainda lá no antigo prédio da Morada. Quem lembra? Quem é na Mata de Jacinto? Quem é da época da Mata aí? Eita, da garagem do caminhão, né? Bênção demais. Deixa eu passar aqui para o Gustavo. Então, lá em dezembro de 2019, eu ministrei essa mensagem, Agenda de Deus. E eu estava agora meditando nesses últimos tempos. Esse período tem sido de muita reflexão. A gente vem visitando vários temas basilares da fé cristã. E começou algo no Espírito a falar sobre essas questões, sobre a maneira como nós lidamos com esse conceito, com aquilo que nos pauta, com aquilo que é a nossa agenda aqui nessa terra. Então, irmãos, o que eu quero destacar para vocês, quando nós falamos sobre organização, rotina, planejamento, talvez isso seja um dos conceitos da época, né? Onde as pessoas estão constantemente falando sobre isso. E o contrário disso também é verdadeiro. Quando as pessoas têm dificuldade de se organizar, né? Uma das palavras dos últimos anos dizia a respeito justamente a questões como essa, procrastinação, não é? A palavra que ninguém conhecia nos últimos 5 anos, todo mundo agora é procrastinador, não é? Nas diversas análises de perfis. Então se tornou um conceito comum, se tornou algo que as pessoas têm familiaridade. E também isso tem gerado assim, uma certa pressão. Tem muitas pessoas que se sentem cada vez mais incomodados de não ter uma agenda, de não ter um planejamento, de não saber pautar a própria vida. E quando se deparam com realidades, especialmente no campo das redes sociais, entra no campo da comparação, né? Entra no campo da concorrência, do desconforto, e aí você começa a olhar aqueles perfis que transmitem para vocês uma ideia de vida perfeita, não é? E esses dias até se tornou um comentário, um dos tópicos mais comentados no Twitter, sobre uma determinada pessoa, uma influencer digital, que ela pega e fala assim, eu fiz isso, mas várias coisas, irmãos. Ela tinha feito academia, e não sei o que, e filho, e inscrito, e pá. Ela coloca, e ainda são 9:30 da manhã. Aí todo mundo falou assim, meu Deus do céu, como é que ela dá conta de fazer um trem desse? Então, esse pensamento de como é que dá conta, como é que essa pessoa consegue, se tornou uma questão comum. As pessoas estão sempre tentando ou programar suas próprias agendas, ou tentando criar pautas de prioridade para a sua vida, ou então elas estão sendo esmagadas pela maneira como outros organizam suas próprias vidas. Então, isso virou uma crise organizacional. A mensagem de hoje não é algo contrário a você organizar a sua vida, a você se planejar, mesmo porque a própria palavra de Deus, ela nos instrui a caminhar nesse sentido, a buscar ter um mínimo de organização nas nossas vidas. Glória a Deus, irmãos? A ideia não é essa. No entanto, eu percebo que nessa sanha, né, de organização, nesse desespero da gente cultivar uma agenda perfeita, ou o ideal de agenda perfeita, por vezes, Deus se torna parte da nossa agenda. Por vezes Deus, Ele ocupa um lugar no meio de tantos outros processos, como se Ele fosse apenas mais uma programação, apenas mais uma atividade. E, mais uma vez, irmãos, essa mensagem não é uma mensagem contrária a você organizar-se, a você estabelecer um planejamento. No entanto, é importante que você se lembre de que Cristo, Ele não deve ocupar um tipo de prioridade na sua agenda. Ele não deve ser a atividade prioritária, muito pelo contrário. Cristo deve ser o centro da sua vida, da sua maneira de pensar. Ele deve ser o que vem antes, da própria formatação da sua organização. Então muitos hoje têm uma satisfação que ela é uma satisfação de programação. Eu consegui encaixar algum tipo de prática diária que remeta à espiritualidade, então eu me sinto em paz com aquilo que eu desenvolvo.
Mais uma vez, essa mensagem não é contrária a você que tem a sua vida devocional organizada. Das 7 da manhã às 7h17, você tem o seu tempo de oração. Não há nada de errado de fazer, faça isso, que maravilha. No entanto, é uma questão de consciência. Entende que lugar de fato Cristo ocupa nas nossas vidas. E a partir daí, começa-se um exame das Escrituras. E é onde eu quero te levar hoje. Quais eram as pautas de Jesus? Eu tenho para mim que nós cristãos, no Brasil, em especial por conta dos conflitos ideológicos dos últimos 6, 10 anos que nós temos cultivado, existem alguns tipos de alinhamentos que não eram previstos nas Escrituras, mas que muitos no nosso Brasil estabeleceram, como se fosse um alinhamento de pauta, um alinhamento de agenda como um todo, especialmente no que diz respeito a costumes. Já tratei disso aqui na igreja, e eu não tenho problema nenhum de tratar dessa maneira. Tem séries que nós abordamos sobre essas questões, mas é muito nocivo ao Evangelho, quando nós tentamos alinhá-lo em forma de sinônimo, ou seja, uma coisa é a mesma coisa que a outra, com ideologias políticas. Então conservadorismo não é sinônimo de Evangelho, o cristianismo não tem por sinônimo conservadorismo de costumes. Amém, irmãos? E também o cristianismo não é um sinônimo de socialismo ou qualquer outra ideologia política, porque o cristianismo não é uma ideologia política. Então o cristianismo ele olha para todas essas questões de um local diferenciado. E todas as vezes que nós tentamos diminuir o cristianismo, o evangelho, uma pauta, uma ideologia, nós estamos ferindo a mensagem. Nós estamos ferindo a nossa missão e consequentemente nós vamos, como eu posso dizer assim, perverter as nossas pautas. Hoje muitos pensam que uma das pautas evangélicas é defender Deus, e Deus não precisa de defesa, amém? Deus não tem a menor necessidade de ser defendido, e é importante que nós saibamos disso. Há pessoas que estão ali gastando toda a sua energia, como se isso fosse uma pauta bíblica, defender Deus, lutar em nome de Deus. São ideias extremamente equivocadas, distantes do texto bíblico. E quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vamos observar que Jesus tinha pautas claras. E eu quero propor aqui primeiro essa mensagem, que a nossa agenda, a maneira como nós desenvolvemos a organização dos nossos dias, deve ter como primazia aquilo que importava para Jesus. As pautas de Cristo devem se sobrepor àquilo que nós vamos definir enquanto pauta da nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. A ideia da mensagem de hoje é que você faça uma reflexão. A ideia da mensagem de hoje é que você visite a sua agenda e se pergunte de fato se Cristo é o centro disso tudo, ou se você apenas está acomodando algo que é espiritual para que você tenha uma satisfação religiosa, para que você possa dizer: olha, eu vivo na agenda de Deus. Fez sentido? Então a mensagem de hoje é essa viagem. Nós vamos caminhar, nós vamos peregrinar pela palavra de Deus e entender um pouco mais o que é que importava para Jesus, e então questionar, confrontar aquilo que importa para nós. Nós vivemos em um tempo complicado, irmãos. Nós vivemos em uma geração onde o desespero pelo consumo, o desespero pela posse, o desespero pelo que é meu, me dá o que é meu, inclusive em um discurso religioso, ele se apoderou. E muitas pessoas têm uma relação de exploração com o Senhor. Ou seja, Deus e a sua palavra é apenas algo a ser usado para que eu obtenha favor e vantagem. Isso também fere as Escrituras. Existe um desenvolvimento bíblico, existe uma tônica na mensagem de Cristo, existe uma pauta prioritária, existem pautas que permeavam a vida de Jesus. E ao que me parece, um seguidor de Cristo deveria observar as mesmas pautas de Cristo. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus, irmãos. Então, em nome de Jesus, que você não confunda as coisas, que você cultive o bom hábito de se planejar, amém? Aqui na nossa igreja, a gente estabelece uma agenda anual, que inclusive já está pronta, do próximo ano. E a gente busca seguir todo esse planejamento. Algumas intempéries podem existir, né? É necessário sempre um grau de maleabilidade, de adaptação, mas é importante que você tenha um planejamento. Cristo fala sobre a importância de se planejar, de você fazer os cálculos necessários para que uma edificação seja feita. Então, pelo amor de Deus, irmãos, não misture as coisas, amém? O alvo aqui é a gente trabalhar o que vem antes do que eu coloco na minha agenda, o que vem antes daquilo que eu defino como prioridade. Tem a ver com as motivações, tem a ver com onde está o nosso coração, tem a ver com essa sede de seguir a Jesus. E porque eu sigo a Jesus, eu observo os passos de Jesus, eu observo as pautas de Jesus, e eu passo a considerar importante para mim porque foi importante para Ele. Amém, irmãos? Graças a Deus. Então vamos lá para Lucas capítulo 4.
aqui como de costume na nossa comunidade, né, o primeiro texto bíblico que nós lemos ele de pé, em sinal de reverência. Então vamos ficar de pé agora, Lucas, capítulo 4. E a gente vai ler a partir do verso 14. E nós vamos ler Lucas 14. A gente vai ler até o 30, tá joia? A ênfase do texto vai ser nos versos 18 e 19, mas eu quero ler todo o recorte, tá joia? Dessa cena. Lucas 4, 14, a palavra de Deus diz assim: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos cativos ou aos presos, e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele. Estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam: não é este o filho de José? Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui em tua terra o que ouvimos e o que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se e expulsaram-no da cidade, e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por eles e retirou-se. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós nos aproximamos aqui do texto bíblico, Pai, com reverência, crendo, Pai, na autoridade, na inspiração da Tua palavra. Que nós possamos, Senhor, ter os olhos fitos em Ti. Que nós possamos, Senhor, ter o nosso coração e os nossos ouvidos capturados. Que nessa guerra de atenção contemporânea, nós não venhamos a desviar o nosso foco, a nossa sede nessa manhã. Que nós sejamos, Senhor, preenchidos pela Tua presença, iluminados no entendimento, pela revelação da Tua boa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode tomar o seu assento nesse instante. Então, querido, nós vamos trabalhar essa reflexão. Quais são as pautas de Jesus? O que de fato está na agenda de Deus? Será que nós não temos ocupado tempo demais com pautas que nós pressupomos ser de Jesus, porque às vezes falam sobre Jesus ou em nome de Jesus, mas que de fato não são? Me parece que nós, cristãos, por vezes, nos fatigamos demais com aquilo, ou gastamos muita energia com aquilo, que não é pauta de Cristo. Às vezes nós canalizamos as nossas emoções, e criamos guerras, nós fabricamos as nossas próprias guerras, e os nossos próprios rumores de guerras, nos nossos microambientes sociais. Por vezes a nossa perspectiva está tão ferida, que nós não conseguimos enxergar as coisas a partir da ótica de Cristo. E Paulo faz uma boa oração em Efésios capítulo 1, orando nesse sentido, que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Ele estava orando isso para a igreja. Então, por vezes, nós até lemos o texto bíblico, falamos em nome de Jesus, falamos sobre Deus, mas distante daquilo que são as pautas de Cristo. E nós temos um ritmo cultural, nós temos um ritmo geracional que nos puxa para isso. Nós temos uma maneira de ver a vida e viver a vida em território brasileiro que é extremamente afetado por aquilo que a gente chama de brasilidade. Economicamente, somos um país de terceiro mundo, amém? Culturalmente, nós somos caracterizados por um ambiente de festa.
Se você peregrinar um pouquinho pelo mundo, conhecer pessoas de diferentes etnias, você vai perceber que sempre algo vai ser destacado acerca do calor do brasileiro, acerca de como é o contato do brasileiro, de como o brasileiro se desenvolve nas relações. Amém, irmãos? Então existem peculiaridades que afetam também a maneira da gente desenvolver a nossa espiritualidade e a nossa visão acerca da vida, acerca do evangelho. Tudo isso envolve, é quem nós somos. Ninguém se aproxima do texto bíblico sem pressupostos. Amém, irmãos? Então é justamente nesse processo de redescobrimento, quase como quem vai tirando todo, vamos dizer assim, esse mato da frente, que a gente vai descobrindo o que é o cerne da mensagem. Trazendo aqui apenas para reflexão, Pedro é alguém extremamente paradoxal, o apóstolo Pedro. Quando Jesus estava para ser preso, junto à guarda pretoriana, onde ele era minoria, Pedro não teve medo nenhum de desembainhar a sua espada e de ferir a orelha de um soldado, a saber, com o nome de Malco. Sim ou não? E esse mesmo Pedro destemido, que daria a sua vida por Jesus, é o mesmo Pedro que no dia seguinte nega a Cristo, porque agora ele já não tinha mais o Jesus em carne para defendê-lo. Jesus ainda estava vivo, mas preso. Agora, negar a Cristo significava negar a sua comunhão com aqueles que creem em Cristo. E por vezes o nosso comportamento é tão paradoxal quanto o de Pedro. Nós vociferamos em nome de Jesus, a gente se revolta quando falam de Jesus, mas a gente nega ou é indiferente quando nós somos agora colocados como os representantes de Jesus. Há uma grande diferença, irmãos, entre você tentar defender a Deus e a Jesus e você simplesmente viver o Cristo, e isso é testemunhado nas relações. Você está aqui, irmão? E por vezes nós queremos desenvolver uma espiritualidade que ela é exclusivista. É você e aquilo que o Senhor pode dar, distante do atrito, do contato com os irmãos, distante do toque, distante da presença, distante das mesas, que nós vamos perceber que não tem muita familiaridade com o que Jesus fazia. O texto escolhido aqui para essa manhã, ele desenvolve aquilo que é um tanto quanto óbvio. O que é que Jesus veio fazer na terra? Ora, há uma tríade, se assim a gente pode chamar, ou uma trina de textos em Isaías, que é possível fazer uma correlação muito forte com o Messias. Isaías 60, Isaías 61 e Isaías 62. Então, muito daquilo que a gente observa no ministério de Cristo, ele tem um vínculo, uma espécie de eco com Isaías 60, 61 e 62. E essa citação de texto é uma citação de texto oriundo justamente de Isaías 61. Então isso importa para nós, isso importa muito para nós. Ele estava encarnando, ele estava agora trazendo vida a um texto profético. É importante que você se lembre que Jesus ele não está simplesmente falando aos quatro ventos. Ele está dentro de um contexto judaico. Ele está falando com pessoas que agora, ele está chamando elas de prisioneiros, oprimidos, ainda que eles estivessem na terra da promessa. Jesus estava falando para um povo, na sua própria terra, como quem diz, vocês são prisioneiros, escravos, dentro da terra da promessa. Jesus então começa a criar uma reflexão com esse povo, demonstrando que muito do que eles imaginavam que era libertação, e isso envolvia posse territorial, amém? Exílio, compreensão de que ninguém nos domina. Jesus ele começa a trazer uma provocação para os seus ouvintes ali judaicos, e ele começa a trazer um texto profético de Isaías, que demonstra para aquele povo, que a maneira como eles estavam vivendo, era uma espiritualidade falsa, era uma espiritualidade distante daquilo que o El Shaddai, que o Deus Todo-Poderoso, visionava para eles. E eu me pergunto, será que por vezes nós não estamos caminhando no mesmo sentido? Fazendo uma reflexão, quando eu digo nós, não é apenas os cristãos da Édenes, mas a igreja cristã como um todo. Será que por vezes nós não estamos abraçando alguns pontos, algumas disputas, e isso tem nos tomado tempo, e tirado os olhos daquilo que é a missão principal de Cristo? Ora, o texto aqui é muito claro, ele veio para os marginalizados. Quando ele fala sobre os pobres, ele está falando sobre aqueles que socialmente são desfavorecidos. Quando ele fala sobre os cegos,
Aqui é uma rica interpretação sobre o ser cego. À época não se tinha conhecimento científico como tem hoje, amém? Muitas das doenças que eram observadas na época, elas só eram compreendidas quando a pessoa simplesmente demonstrava um sintoma muito importante, mas não se sabia o diagnóstico. Hoje em dia basta uma ressonância, basta uma cultura, basta um exame aí de alta especificidade, você consegue diagnosticar que doença é essa. À época não. O ser cego aqui envolve tanto a cegueira, né, a incapacidade da pessoa a ver, enxergar o mundo, mas também essa falta de percepção sobre aquilo que a fere. Jesus ele vem então com a missão clara de tocar aqueles que socialmente eles eram marginalizados. Jesus então ele vem com a missão clara de dar percepção para aquele que não sabe o que é que lhe mata. Jesus ele vem tocar aqueles que são oprimidos mesmo na sua própria terra. Jesus então demonstra para nós que dentre as suas pautas estava a sensibilidade com o próximo. Repete comigo, sensibilidade. E isso se contrapõe ao mundo acelerado e maluco que nós vivemos. Talvez nós esperamos demais para que o evangelho seja pregado. Talvez nós esperamos demais para que uma pessoa ouça da nossa boca o anúncio de Jesus Cristo. Talvez nós esperamos todo um conforto. Hoje nós temos pessoas destemidas para viralizar um vídeo ou uma postagem na internet, mas que não cultivam a constância de anunciar a Cristo na vida real. Hoje nós criamos uma espiritualidade de plástico, superficial, trivial, onde a gente se satisfaz com aprovações de pessoas que nós não conhecemos, mas nós temos medo de enfrentar o olho no olho e de expressar o Cristo que nós cremos para pessoas reais. E isso de alguma maneira acomoda essa pseudo-espiritualidade, essa ideia de espiritualidade que consegue criar um cenário de conforto para mim. A ideia de Cristo aqui, irmãos, e é evidente, ele pregou tanto para pobres quanto para ricos, amém? A mensagem alcançou pobres e ricos, mas ele está destacando aqui, existem sim os marginalizados, o que nós podemos chamar no nosso tempo atual de os invisíveis na sociedade. Os invisíveis na sociedade. Se há algo que está definitivamente na pauta de Jesus, é enxergar aqueles que são invisíveis. Nas nossas agendas, nós atribuímos visibilidade para aqueles que têm alguma coisa que gera um favor para nós. Na nossa agenda ocupam espaço aqueles que podem nos dar alguma coisa em troca. Nós temos a facilidade de acoplar na nossa agenda e fazer um esforço para que a nossa agenda seja completa com pessoas que vão nos dar algo em troca. E por isso hoje, pessoas pagam milhares e milhares e milhares de reais, tudo por um negócio chamado network. As pessoas pagam, esses são os testemunhos. Não há valor que se pague por um network que vai fazer a minha empresa milionária. Existe uma lógica por trás disso. Se você é empresário, cultive o network, amém? Mas eu quero que você entenda que esse network com interesses de prosperidade financeira não era a pauta de Cristo. Deixa eu colocar equilíbrio mais uma vez. Não há nada de errado em você, no mundo dos negócios, você cultivar network. Nós fomentamos isso nas nossas plataformas, amém? Mas eu quero que você entenda que as nossas relações, elas não podem ser capitalizadas. Uma coisa é um empresário buscando conexões para que a sua empresa prospere. Outra coisa é a gente capitalizar as relações, como se agora o nosso tempo só vai ser dedicado com quem nos traz algo em troca, em especial favores financeiros. Quem entendeu, diga amém. Porque dessa maneira a nossa vista fica enviesada. Nós nos tornamos pessoas que só são sensíveis a causas próprias. E na pauta de Jesus está o quê? O olhar para os invisíveis, o olhar para os marginalizados. Na pauta de Cristo existe esse ensejo, essa inclinação, esse anseio de se lançar em favor do próximo, ainda que ele não traga nada de volta. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você entendeu a separação que eu fiz aqui, amém? O cuidado é não capitalize as relações.
Há pessoas capitalizando a relação, inclusive dentro de casa, inclusive na relação marido e mulher, ou na relação com os filhos, onde tudo é uma questão meramente monetária, de troca, de pagamento, de acerto. Eu fiz isso, então agora eu tenho o direito de cobrar algo. Eu fiz isso, então agora eu tenho o direito de desfrutar de tal coisa. Entende? Isso é uma insensibilidade. É uma espécie de desumanização, onde eu objetifico o outro só tem importância para mim se ele me traz lucro. Esse lucro não é só financeiro, pode ser afetivo, pode ser material. Glória a Deus, irmãos. Fique claro, você é do mundo dos negócios, cultive network, isso é importante para a sua empresa. Só não traduza ou traga essa mentalidade network empresarial para as relações do dia a dia. Entendeu agora? Não capitalize as relações. O nosso interesse pelo próximo, por vezes, está tão enviesado que o interesse só é cultivado se de fato alguma coisa há em retorno. Seja financeiro, seja em fama, seja em visibilidade, seja em oportunidade. Na pauta de Jesus estão os marginalizados. O que eles significam? Aqueles que socialmente não vão te devolver nada em troca. Aqueles que muitas das vezes vão fazer com que as pessoas tenham um certo grau de confusão em relação a você. Amém? Tocar os marginalizados significa sair dos palcos apoteóticos, sair da visibilidade da grande multidão. Ir até os marginalizados significa assim: eu valorizo as relações, e essas relações que são realizadas em ambientes sem visibilidade. Ir até os marginalizados significa: eu consigo atribuir existência e humanidade a qualquer indivíduo. Isso era uma pauta de Jesus. Cadê o seu amém? Glória a Deus, irmão. Então invista tempo. Invista tempo. Enxergue as pessoas. Nós estamos tão aprisionados nos nossos próprios interesses. Quando eu digo próprios interesses, não é apenas em algo que nos dê lucro financeiro. Amém, irmãos? Mas por vezes a gente está tão focado apenas em consumir algo. Espírito consumista. Que nós não conseguimos olhar nos olhos. Quantas vezes você já passou por um caixa de mercado, de farmácia, qualquer outra coisa? E enquanto a pessoa está te atendendo, você está no celular vendo uma notícia. Eu não vou pedir para você levantar a mão, amém? E a pessoa está aqui e você está conectado, vendo outras informações. Aí ela lhe pergunta, no crédito, no débito, no Pix. E você, pode ser no crédito. E aí quando você se vira, geralmente é por aproximação, você já faz assim, olhando para frente. E vai embora. Isso é algo corriqueiro do dia a dia. Porque nós temos tanta pressa de resolver os nossos problemas que nós não conseguimos dar tempo para que as pessoas sejam conhecidas, vistas. Agora, se há algo em troca, se há algo que pode gerar favor, você desliga o seu celular. Você presta atenção, porque você está atento à oportunidade. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas querem que você aprenda o tempo todo a olhar para a oportunidade e agarrar a oportunidade. Pois bem, Jesus provocava a oportunidade em favor dos outros. Amém? Então não seja essa pessoa que fica passivamente esperando uma janela se abrir para que você possa entrar e dizer, é meu. Seja aquele provocador nas pautas de Cristo, que vai gerar oportunidades para que as pessoas possam dizer, é nosso. Amém, irmãos? Essa é a realidade. Estava na pauta de Jesus. Vamos lá para Mateus capítulo 4, verso 23. Mateus 4, 23. Jesus foi por toda a Galileia. Em alguns textos vai estar percorria. Tem alguém está com a Bíblia percorria? Amém. Essa expressão é melhor. Jesus foi por toda a Galileia, o percorria, ensinando nas sinagogas deles,
pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Então repete comigo bem forte, diga assim: percorria, ensinando, pregando e curando. Amém. Essa expressão percorrer ela é muito forte, porque ela traduz muito bem o que significava ser um hebreu. Um hebreu é um peregrino. O hebreu é alguém que está em movimento. Amém? A história dos hebreus, ela é conhecida por esses movimentos, caminhadas, peregrinações. Então, dentre as pautas de Cristo, esse movimento em favor de alguém, de uma causa, para que algo aconteça, diz respeito à agenda de Deus para nós. Essa foi a tônica do ministério de Jesus. Algumas Bíblias vão trazer para você lá nas últimas páginas alguns mapas. Alguém já se interessou por isso ou não? Amém? E muitas dessas Bíblias têm alguns mapas que trazem aí por onde Jesus andou. Quem já, curiosamente, já viu isso? Por onde Jesus andou. Irmãos, convenhamos, ele andou bastante, amém? Ele andou muito. Caminhava de um lado para o outro. Isso é uma tônica, e a gente vai absorver aqui enquanto pauta de Cristo para as nossas vidas. Movimento, diga movimento. A vida é movimento, irmãos. O despertar da vida é baseado num sopro. Deus, desde o princípio, nos comissiona, nos coloca em direção ao cumprimento de algo. A vida é movimento. No primeiro texto que vai falar sobre família na palavra de Deus para nós, vai trazer o quê? E o homem deixará o teu pai e tua mãe e se unirá à sua mulher. Olha só isso, é um movimento. E não é um movimento, esse unir-se à sua mulher, ele não é um movimento exclusivo do dia do casamento, do altar. É uma missão dentro do casamento, buscar a unidade todos os dias. Quem entendeu, diga amém. É um presente contínuo aquilo ali. Una-se no dia do casamento, da aliança. E continue buscando essa unidade todos os dias. Esse é o matrimônio. Amém? Então a vida é movimento. Então, isso é outro ponto que a gente tem que se questionar. A gente fala, e é muito comum isso, que a vida é corrida. Sim ou não? A vida é corrida, a vida é muito corrida. Só que, irmãos, você pode correr muito. Mas quem corre sem propósito, quem corre sem senso de missão, corre para lugar nenhum. Quem corre só pensando em si mesmo, dá volta no mesmo lugar. E se cansa, e se drena. Sim ou não? Muitas das vezes eu vejo pessoas que estão apresentando sobrecarga, estresse, por exagero de atividades. E muitas das vezes não tem a ver com a quantidade. Muitas das vezes sim, é a quantidade de coisas que a pessoa faz. Mas tem vezes que não é a quantidade de coisas que a pessoa faz, mas sim como ela lida com cada uma dessas coisas. Tem gente que hoje se fadiga fazendo uma coisa só, vivendo, respirando, respira e cansa. A pessoa está sempre cansada, sempre cansada, ela está sempre fadigada. Claro, eu não quero aqui entrar no campo de transtornos e questões de doença, meus irmãos, de maneira mais geral. Muitas pessoas hoje, elas se cansam mesmo fazendo pouco, porque para muitos a questão não é quantitativa. Aquilo que você não consegue extrair senso de propósito, que você não consegue ver um desdobramento, o contar de uma história, um desenvolvimento de algo que toca, que envolve, que se relaciona, que gera um fruto, mas que é ensimesmado, ou seja, um movimento que é só para mim mesmo. Isso drena a gente, irmãos, porque são iniciativas de validar-se a si mesmo, iniciativas de tentar mostrar, às vezes por comparação, às vezes porque esse é o status quo e você está desesperado para demonstrar que dá conta. A vida vazia de propósito. Você caminha e não consegue ver beleza, fruto em nada do que faz. Isso drena a gente, irmãos. Quem entende o que eu estou falando aqui? Mas quando nós conseguimos, ao olhar para Cristo, enxergar um senso de propósito em cada movimento da vida, aí é diferente, irmãos. Amém?
Há um tipo de corrida que os nossos pés não se cansam. Há um tipo de grito que faz com que a nossa voz não seja anulada. Vocês estão me entendendo? Há um tipo de viagem que ela, por mais carregado de funções que você tenha nessa viagem, ela te revigora. Existem trabalhos e trabalhos. Quando você consegue extrair um senso de propósito do trabalho que você está inserido, e já tratamos sobre trabalho aqui no ano 2024, na série Extraordinária, Fé Ordinária. Quando você extrai senso de propósito do trabalho que você está inserido, aquilo te revigora. Porque o trabalhar envolve o trazer ordem para o mundo. O que é isso? Promover o shalom de Deus. Trazer organização onde havia caos. Amém? Isso traz ânimo. Mas quando você apenas trabalha, só pensando em si, só para resolver um problema, resolver uma conta sua, entende? Aí você vai criando uma ou outra inimizade. E você vai vendo algumas diferenças, algumas resistências no ambiente de trabalho. Agora, seu trabalho pode ser de 8, 6, 4 horas. Aquilo te drena por completo. Você sai completamente deteriorado, desesperançoso, desanimado. Amém, irmãos? E eu não estou falando do emprego dos sonhos. Eu estou falando da postura que você lida com seja lá qualquer tipo de trabalho que você tenha. Amém? Eu tenho visto isso. Eu compartilhei isso esses dias, não estou lembrando aonde. Eu tenho visto nos dias atuais uma situação que está afetando especialmente a geração aí dos seus 17 anos até os 30 anos de idade. Pessoal do Fields, aleluia. E também o pessoal do Roots, os jovens, mas que de alguma maneira está contaminando, no bom sentido da expressão, também gerações jamais velhas. Que é um tipo de dificuldade de compreender que, da mesma maneira como ter um culto, onde eu sou tomado pela presença, eu fico espatifado no chão, que isso é precioso, mas que trabalhar no dia também é. Então, para muitos, isso eu vejo muito na juventude atual, geral, não apenas aqui. Um sentimento de que bom é vir para a igreja, ficar no culto, e o fogo descer, e eu me espatifar no chão, e se possível eu fico 12 horas, aí acabou, depois o que faz? Aí eu tenho que ir para a minha vida chata, monótona, sem graça, onde eu simplesmente trabalho, de repente como motorista de aplicativo, de repente eu trabalho em um mercado, de repente eu trabalho lá atrás de uma mesa, organizando um arquivo. Entende? Dificuldade de conseguir entender o seu papel na sociedade. Dificuldade de entender que a mensagem de Cristo, ela não é reservada para os cultos. Amém? Numa ideia equivocada de pensar que o compromisso de Deus é apenas de derramar um poder específico quando você está reunido dentro da igreja. Isso está gerando pessoas vazias de propósito de segunda a sábado. Elas ficam desesperadas para que o domingo chegue. Ao domingo chega, ela tenta aproveitar ao máximo, aí chega segunda-feira, puxa vida, a minha vida chata e monótona não voltou, mas domingo vai voltar. Isso é uma miséria de vida, irmão. Isso é uma miséria de vida. Porque a maior parte do tempo da sua vida você está onde? Fora do templo. Fora do templo. Amém? E se nós não conseguirmos extrair propósito, seja propósito, beleza, dos nossos afazeres mais comuns e ordinários, dos trabalhos mais convencionais, nós vamos entrar em crise, irmão. Que a gente vai reservar a agenda de Deus para aquilo que acontece no domingo. E não, irmãos, o domingo ele é precioso demais. Você vai sempre me ouvir falando sobre a preciosidade que há no congregar. Mas nós não podemos fazer do domingo um ídolo. Ignorar que Deus tem um compromisso conosco para que seja permeado através de nós de segunda a sábado. Amém, irmãos? Não seja inimigo dos seus dias, não seja inimigo da sua semana. Jesus ele percorria, ele caminhava de segunda a segunda, cada dia tinha um senso de propósito. Amém, irmãos? Não era reservado apenas. Aí a gente vai ter ali os 3 gerúndios, né? Jesus gerundiando a sua vida, pregando, ensinando e curando. Repete comigo: pregando, ensinando e curando. Diga de novo: pregando, ensinando e curando. Amém? Isso são marcas de Jesus.
Eram gerúndios que caminhavam com Jesus, pregando, ensinando e curando. Que demonstra que isso era um ato contínuo, era algo que fazia parte, era uma marca que se destacava de Jesus. Se na sinagoga ou fora dela, em templo e fora de templo. São tônicas, são marcas. Amém. E aí eu lhe pergunto, quais são os gerúndios que caminham com a sua vida? Se você pudesse fazer a lista dos seus 3 gerúndios, quais seriam eles? Olha só que interessante, Jesus, quantas vezes no Evangelho Jesus fez uma oração coletiva? Juntou todo mundo, falou, vamos orar. Jesus ensinou os discípulos a orarem. Amém? E não estou dizendo que oração em conjunto é errado, tá? Mas nós vamos perceber que o mais comum era Jesus se retirar para orar. Ele orava sozinho. Na maioria das vezes, se retirava para orar. Estou negando que ele possa ter orado. O que é registrado nas Escrituras é que Jesus se retirava para orar. O ânimo dele estava na oração sozinho, e depois ele desenvolvia o seu ministério na comunhão. Hoje nós precisamos de uma motivação coletiva para orar. Percebe que a gente sente o fogo mais quando a gente está junto. Abraçar de mão dada então, meu Deus do céu, aleluia. Não é? Então a gente inverte. A gente inverte a pauta do Cristo. Oração individual, desenvolvimento coletivo. A gente inverte. Eu preciso da oração coletiva. E desenvolvimento individual. Não existe. A gente inverte. Jesus, ele não ficava perdendo o seu tempo com religiosos em discussões vãs. Antes ele se assentava na mesa com marginalizados e pessoas que eram excluídas da espiritualidade da época. Qual é o modelo de igreja que tem contemporâneo? É ao contrário. A gente fica debatendo na internet, tentando ganhar disputas sobre quem tem mais razão na defesa de Deus. E infelizmente muitas igrejas criaram um muro de separação entre as pessoas que congregam e as pessoas que não são da igreja. Na pauta de Cristo envolve o toque, irmão. O transcendente de Cristo é encarnar, é tocar, é humanizar, é sentar na mesa, é gastar tempo com quem diverge de opinião. Amém, irmãos? Se a sua maneira de ver a vida, irmão, eu vou ser sincero, eu já ouvi isso, mas a torta é direito, né? Não é na igreja, mas em diversos contextos. Pessoas falaram bem assim, olha, ou eu não sento na mesa com pessoa que vota em tal pessoa. Comigo não tem diálogo, quem votou assim na última eleição. Irmãos, isso é qualquer coisa menos cristianismo. Você pode chamar de qualquer coisa, geringonça, seita, mas não é cristianismo. Amém? Se as suas fixações e preferências políticas te impedem de sentar na mesa, olhar no olho e tocar uma pessoa, você não segue a Cristo, irmão. Você segue uma ideia de Jesus que você fabricou a partir do noticiário comum, mas você não segue a Cristo. Se você precisa de convergência ideológica para que você aceite receber da pessoa alguma coisa, em termos de afeto e conversa, você não segue a Cristo. Amém? Então a gente vive esse tempo de espiritualidade maluca, que reduz Jesus a uma pauta ideológica. E a convergência se dá, não na comunhão e no partir do pão, se dá numa urna eletrônica. Faz sentido, irmão, um negócio desse? Não faz. Eu vejo muitos irmãos se sentindo obrigado a ter lado. E não me parece uma previsão das Escrituras isso. Não me parece uma iniciativa de Jesus de tentar igualar a mensagem do Evangelho a qualquer ideologia vigente. E não me parece um incômodo para Jesus isso. Por quê? Porque ele vem anunciar um reino soberano, não uma ideologia caída, seja ela qual for, todas fajutas e limitadas. Então, se é para absorvermos as pautas de Cristo, então a gente vai ter que aprender a se moldar na ideia de reino dele, e não nas ideias das ideologias atuais. Você está aqui, irmão? Não precisa concordar não.
Pregava, ensinava e curava. Se ele pregava, pregava para alguém. Se ele ensinava, significava o quê? O que é um ensino? É te conduzir de um ponto e construir algo com você até outro ponto. Ensino remete à continuidade, a desenvolvimento, amém? A amadurecimento. O pregar aqui aponta para o anúncio, a incitação, a provocação, a reflexão. Isso deveria ser incorporado nos nossos dias. Sabe aquela frase que é interessante? Pregue, se necessário, use palavras. Não é? Não tem essa frase? O povo adora. Tem gente que se tatua, coloca, né, no perfil. Coisa linda. Só que essa frase, ela foi cunhada por pessoas que pregavam o evangelho todos os dias. E essa frase se tornou uma desculpa para não pregar todos os dias. Entende? A pessoa que trouxe essa frase é uma pessoa que anunciava o evangelho todos os dias. E hoje as pessoas utilizam essa frase, certo? Pregue, se necessário, use palavras. Muitos colocam como se a pessoa fosse um monge da sabedoria, e que ele não precisasse de anunciar, de falar. Ora, irmãos, essa é a tônica do evangelho. A boa notícia só é boa notícia se é falada. Amém? Isso faz parte da pauta de Cristo. Quero que você abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, verso 5. Eu já estou quase encerrando. Você está aprendendo alguma coisa aí, irmão? Amém? Filipenses 2,5 é um texto muito poderoso. Seja o modo de pensar de vocês no mês de Cristo Jesus. 6. Que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Olha para cá. Mais uma pauta de Jesus. Uma missão encarnada. Se você está tomando nota. Muitas religiões aceitam a ideia de uma divindade transcendente. Amém? Aceitam uma ideia de uma divindade potente, transcendente e inatingível, que controla o cosmos, o universo. Isso é aceito em muitas religiões. Mas no cristianismo, Deus se faz homem, caminha entre nós. Amém? E muitas das vezes a gente pensa assim: bom, o grande choque aqui é um homem ser Deus. Mas será que o grande desafio aqui não era um Deus se fazer homem? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes a nossa espiritualidade, a nossa maneira de ver as coisas, ela está distante daquilo que é tangível. Parece que aquilo que é bom para nós não é encarnado. Parece que para ter senso de missão, para ser algo bom aqui nessa vida, na verdade não existe nessa vida, é transcendente. E tem alguém que concorda com esse pensamento, Platão. O platonismo, ele infelizmente ele ainda é visto. Platão tem uma obra maravilhosa, mas nesse sentido, o platonismo ele entra nas igrejas, até nos dias atuais. E qual que era a ideia de Platão? A matéria é ruim, tudo aqui do físico não presta, o que importa é o transcendente. A espiritualidade é etérea. Então o que importa é o que a gente não vê. Vocês estão me entendendo? Então tudo aqui é tudo ruim, é tudo maligno. Então é só morrendo que a nossa alma de passagem vai poder provar do êxtase da transcendência. Jesus, ele demonstrou para nós outra questão. Não, o divino está na humanidade, o divino está na humanização dos processos, o divino está na missão encarnada. Então, as pessoas não conseguem ir até o divino, mas o divino vem até elas. Eu caminho, eu tabernaculo entre elas, eu toco elas. Então a missão divina também é encarnada. Jesus traz para nós um senso de humanidade que nós, seres humanos, não cultivamos. Amém, irmãos? E aqui eu quero já ir abrindo vários caminhos aqui, porque isso envolve a nossa distinção do tempo que importa. Se nós conseguimos ter uma ideia de beleza, de coisas maravilhosas,
em algo que é um êxtase espiritual, mas não conseguimos extrair isso ao sentar na mesa com os nossos filhos, com a nossa família, há algo de muito errado com a nossa espiritualidade. Amém? Se a gente precisa sempre de uma liturgia que envolva um êxtase espiritual para a gente sentir Deus, mas a gente não consegue ver Deus na beleza de uma mãe cuidando do seu filho, amamentando seu filho, então a gente está enxergando numa ótica que não é de Cristo. Cristo veio resgatar para nós a beleza da missão encarnada. Então na pauta de Jesus, e isso deveria ser pauta nossa, existe o quê? Essa admiração, essa contemplação da beleza nos processos humanos. Quando eu digo aqui encarnado, tem a ver com carne vinculada ao pecado. Vocês estão entendendo, né? É algo corporificado, é a missão encarnada. Então essa terra é caída, sim. Ainda existem efeitos do pecado, da queda, sim. Mas Jesus veio romper com isso. Ele veio demonstrar que até que Ele volte, é possível que nós desenvolvamos a vida de uma maneira distinta. E a gente consiga admirar coisas maravilhosas nesses processos humanos. Ao partir o pão, ao sentar na mesa, que é uma das pautas de Jesus, levaria mais tempo para tocar nesse assunto. Sentar na mesa. Sentar na mesa envolve disposição de fala, disposição de olhar, tempo investido. Você está me entendendo ou não? Sentar na mesa significa acesso. Sentar na mesa deveria significar, não deveria significar interesse em causa própria. Sentar na mesa deveria significar expressão de entrega em favor do outro. É um sentar na mesa nos moldes de Cristo. Não é um sentar na mesa no ritmo da contemporaneidade. Que hoje a busca do sentar-se na mesa, mais uma vez, é naquele instinto, é naquele desespero de que eu entrei nessa mesa de mão vazia, mas vou sair daqui com alguma coisa. A disposição do Cristo era outra. Era o sentar-se na mesa para que Ele fosse partido, para que aqueles que não tinham nada saíssem com alguma parte dele. Amém? Pensou você começar a sentar nas mesas como quem diz assim: eu estou disposto a fazer de mim a carne, o pedaço que essa pessoa que vai sentar comigo precisa. Essa é a disposição da mesa. Não estou aqui para tirar, eu estou aqui para entregar. Porque o amor que habita em mim, ele tem caráter autodoador. Então eu não vou na expectativa de algo, eu vou na certeza de que eu tenho para dar, eu tenho para partilhar. Glória a Deus, irmão. Eu fui nessa disposição, mas ainda assim eu recebi. Então, o nome disso é igreja. Igreja é assim: você vai na disposição de compartilhar e chega lá e você descobre que existe um povo que também está disposto a compartilhar. Aí um abençoa o outro, amém, irmãos? Isso é igreja. Então será que não está nas pautas de Cristo que cada mesa que nós venhamos a sentar seja traduzida na expressão do que é ser igreja? Amém? Onde nós repartimos tudo que temos, fazendo uma alusão a Atos capítulo 2, e não porque o Estado mandou. Amém, irmãos? É por espontaneidade, por uma espiritualidade sadia, onde eu não consigo tratar o meu irmão como invisível, onde eu não consigo simplesmente aceitar que o marginalizado vai continuar sendo marginalizado. Por quê? Porque os meus olhos agora estão tomados pelos olhos de Cristo. Amém? Último texto. A gente vai ler 2 textos, pode ser? Para a gente fechar rapidinho. João 19, 41. Eu estou encerrando, irmãos. Prometo que eu estou encerrando. Aleluia. A minha amiguinha vindo aqui com participação especial. Aleluia. Deixa ela aqui, ela adora ficar aqui. João 19, 41. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, no jardim um sepulcro novo onde ninguém jamais fora colocado. 42. Por ser o dia da preparação de judeus e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. 43. Não. É isso. Vai, 43, espera aí. Não, peraí, eu estou no texto errado, gente. Eu falei João 19, Lucas, desculpa. Puxa vida, hein? O irmão estava tenso, já estava suando ali. Meu Deus do céu. Erros acontecem. Será que eu errei de novo, irmãos?
Isso. Quando se aproximou e viu a cidade, Jerusalém, Jesus chorou por ela. 42. E disse: se neste dia você compreendesse o que traz a paz. Todavia, isso agora está oculto aos seus olhos. Joia. Então, guarde isso aí. Repete comigo assim: Jesus chorou pela cidade. Joia. João 11. Aqui a confusão, foi isso. João 11, agora 33. Quando Jesus viu que Maria chorava, bem como os judeus que acompanhavam, ficou profundamente comovido e perturbou-se. 34. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor. Responderam. 35. Jesus chorou. Repete comigo assim: Jesus chorou pela cidade. E diga assim: Jesus chorou por um amigo. Amém. Então, para a gente fechar, nas pautas de Cristo, existe um profundo envolvimento que faz com que as emoções também transbordem. Choro geralmente é associado à vulnerabilidade, sim ou não? Jesus ensina para nós que existe um choro que, ainda que visualmente ele demonstre vulnerabilidade, ele revela força de compromisso. O choro dele por Jerusalém, evidentemente, dizia respeito ao lamento da destruição de Jerusalém que viria a acontecer e veio acontecer no primeiro século, em 70 depois de Cristo. Tudo que ele havia trazido enquanto profecia do que haveria de acontecer, aconteceu. Como fora predito em Mateus 23, Mateus 24, acontece. 70 depois de Cristo, aquela grande destruição, não fica pedra sobre pedra. Jerusalém é destruída, sitiada, o templo é completamente tomado pelos romanos. E o paganismo, o sacrilégio terrível, ele é celebrado, por Roma. Muito bem. Ele se lamentou, ele chorou. Eu tenho para mim, irmãos, que muito do que a gente entende como espiritualidade moderna, ela é completamente encerrada nos templos e sem compromisso algum com a cidade que Deus nos plantou. Então eu estou pegando o exemplo de Jesus e já trouxe aqui o cenário profético dele, que é específico do texto também, mas eu quero provocar você hoje. Se você mora em Campo Grande, nasceu aqui ou você se mudou para cá, eu quero que você entenda que há um compromisso, ou deveria existir um compromisso espiritual da sua parte com a cidade que você foi inserido. Amém? Talvez você veio de mudança para cá sem querer, talvez te transferiram para cá. Quando você foi se deparar, você já estava aqui. Amém? Ou você nasceu aqui e fica sempre aspirando querer sair daqui. Tudo bem, mas enquanto você estiver aqui, que tal você rever o seu nível de compromisso com a cidade que você está inserido? Amém? Há um lamento que deve brotar de nós por ver a situação social. Há um lamento que deve brotar do nosso coração. Ele é sincero, ele é vulnerável, mas é forte, que faz com que a gente se sensibilize com o que está acontecendo ao nosso redor. Glória a Deus, irmãos. Estava na pauta de Cristo e Jesus chorou por Lázaro. Me lembrei agora do bispo Eric falando de Lázaro saindo por detrás da pedra, meu irmão. Para quem estava. Agora, Jesus. Jesus chorou por um amigo. Irmãos, você só chora por alguém que você cultiva consideração. E você só constrói consideração por alguém que você para o ritmo da vida para poder dedicar o seu tempo. Amém? A gente vive de uma maneira tão na sobrevivência, na defesa, que por vezes nós ficamos com medo de se expor. Talvez seja uma das grandes máculas da entrada do tudo bem, da entrada do pecado em Gênesis 3. Acontece, gente. O ser humano peca, ele se esconde de Deus, mas ele também se esconde do outro. Coloca roupas com folhas, e agora a nudez já não é mais vista. Entenda aqui, o sentido poético da expressão nudez. Nós vivemos hoje no mundo atual morrendo de medo de se expor a alguém. E muito dessa reatividade, ela é evidentemente assimilável. São tantas ações traiçoeiras, As pessoas tentando passar por cima umas das outras, não é? Ignorando sentimentos, esse desespero de se obter vantagem. Então é justificável.
eu vejo como justificável a gente ficar mais reativo. No entanto, irmãos, a gente tem que olhar para Jesus. A gente tem que olhar para Jesus. Eu encerro essa mensagem dizendo: ao olhar para Cristo, irmãos, floresce em nós uma atitude de perdão, uma disposição em reconciliar. E no que depender de nós, tem espaço com todos. Mas se o todos não quiser a paz que nós celebramos, ainda assim valeu a pena a jornada. No nosso senso de miséria do mundo moderno, a gente só considera algo válido quando o fim nos parece proveitoso. E a gente despreza a beleza das sementes da jornada. Isso é problemático. A Bíblia diz: no que dependeis de vós, tendes paz. Diga, paz com todos. Mas não é uma garantia de que todos serão paz conosco. Amém? Mas ainda que não haja o retorno daquilo que você semeou, é possível encontrar descanso e segurança por ter peregrinado como Jesus. O fato de pessoas terem rejeitado Jesus não fez com que Jesus pensasse que o trabalho dele tenha sido em vão. Então o fato de por vezes você não ver o resultado que você imaginava de uma semente que você plantou de reconciliação, não considere a jornada como algo em vão. Valeu a pena, irmão. Por quê? Porque vale a pena seguir Jesus. Vale a pena propor pacificação. Vale a pena, irmãos, você não ser tomado de lado político. Vale a pena, irmãos. Vale a pena você buscar celebrar paz. Vale a pena partir o pão. Vale a pena você doar de si em favor do outro, ainda que não haja retorno algum. Não estava na pauta de Jesus, irmãos, abraçar a ideologia política. Não estava na pauta de Jesus, irmãos, pensar no que é meu. Estava na pauta de Jesus o reino. Estava na pauta de Jesus o que é nosso. Estava na pauta de Jesus o alto sacrifício. Estava na pauta de Jesus dar a sua vida em favor de muitos. Então que na construção de Agenda 2025, que as suas motivações na sua organização não seja apenas de ter um rito religioso com um grau de satisfação espiritual, mas que como Jesus você compreenda a espiritualidade como algo encarnado no seu trabalho, na cozinha, na sala, com os filhos, no parque, aonde quer que você esteja. Amém, irmãos? Quantos foram abençoados, dá um glória a Deus aí.